aí pessoal, tudo bem? Vimos em aulas anteriores como que a gente calcula os limites no infinito, né? O que é essa definição? O que significa dizer limite quando x tende a infinito ou menos infinito? Do mesmo modo, nós vimos que funções elas podem ser ilimitadas, ou seja, quando eu calculo o limite quando x tende a um determinado a, ele pode dar mais infinito ou menos infinito. Isso dando o significado disso, né? No vídeo de hoje, nós vamos apresentar os conceitos de assíntotas horizontais e verticais. E no vídeo posterior, iremos fazer alguns exercícios aplicando esses conceitos, ok? Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu, o professor Jonatas Douglas Oliveira e o professor Eden Amorim estamos fazendo para o curso de Cálculo 1 de Belo Horizonte. Então, vamos lá! Então, pessoal, a primeira definição da aula de hoje é a definição de assíntotas horizontais. Bom, a assíntota horizontal é uma reta constante, né, uma reta horizontal, ok? Que tem uma propriedade. Então, a reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal de uma curva, né, y igual a f de x, se limite quando x tende a infinito da minha função da L, ou limite quando x tende a menos infinito da minha função da L. Se alguma dessas duas coisas acontecer, a gente fala que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal, tá? Então, olhando aqui, por exemplo, nesse gráfico que eu fiz aqui, a gente nota que quando o x ele fica muito grande, quando ele se aproxima de infinito, a minha função, o gráfico da minha função, ele está cada vez mais se aproximando dessa reta y igual a L. Ficou um pouco torto aqui, tá, gente? Então, aqui a gente pode ver que limite quando x vai para infinito dessa minha função, aqui que eu desenhei, ele dá L. Do mesmo modo, quando x tende a menos infinito aqui, ó, a minha função se aproxima dessa reta y igual a 1. A L1, desculpa. Então, a limite quando x tende a menos infinito da minha função, ele dá L1, ok? Então, as retas y igual a L e y igual a L1 são assíntotas horizontais da função, tá? Para encontrar as assíntotas horizontais, caso existam, né, gente? Porque esse limite ele pode não existir, pode dar infinito, menos infinito. Então, caso existam as assíntotas horizontais, nós precisamos calcular o limite quando x vai para infinito e limite quando x vai para menos infinito, se queremos encontrar essas assíntotas, tá? Então, é relativamente simples. Vamos fazer os exemplos, né? E no próximo vídeo, para encontrar de fato, né, as assíntotas horizontais de uma curva. A segunda definição de hoje é um outro tipo de assíntota, chamada assíntota vertical. Bom, a assíntota vertical é uma reta constante, mas é uma reta vertical, tá? Uma reta do tipo x igual a a. Então, uma reta do tipo x igual a a é chamada de assíntota vertical de uma curva y igual a f de x, se pelo menos um desses casos acontece, tá? Se limite quando x tende a pela direita da minha função dá mais infinito, se dá menos infinito, ou limite quando x tende a pela esquerda dá menos infinito ou mais infinito. Se um desses casos ocorrer, a gente já fala que a reta é a assíntota vertical, tá? Graficamente, a gente pode ver aqui, ó, que quando x tende a pela esquerda, a minha função ela fica muito grande, positiva, né? Então, esse limite é mais infinito. Isso significa dizer que a reta, não o número, tá? A reta x igual a a é uma assíntota vertical. Do mesmo modo, quando x tende a menos infinito, quando x tende a b pela direita, né, a minha função aqui ela está indo para menos infinito. Então, a reta x igual a b também é uma assíntota vertical. Aí vocês perguntam, professor, para calcular assíntotas horizontais, só preciso calcular o limite quando x tende a infinito, limite quando x tende a menos infinito. Mas nesse caso aí, como que eu vou saber quem são esses a's, né? E daí tem algumas candidatas a serem esses a's. Nesse exemplo, eu fiz alguns aqui, e a gente vai resolver uns exemplos desse tipo no próximo vídeo, para ver direitinho como que a gente encontra, tá? Mas nesse primeiro exemplo, se eu tiver uma fração de polinômios, por exemplo, as candidatas a assíntotas horizontais são x igual a a tal que h de a é zero, ou seja, são os que zeram o denominador, ok?
Daí, se tiver uma determinação tipo B sobre 0, já é um bom indício que é uma assíntota, né? Nesse caso aqui, bom, o importante da gente, quando for calcular assíntotas, é conhecer bem o domínio da função. Porque o domínio vai me mostrar quem são as candidatas às assíntotas. Por exemplo, o domínio dessa função aqui, ó, são x reais, tal que x menor que menos 2 ou x maior que 2. A gente vai verificar isso nos exemplos, tá? Então, aqui nesse caso, quem seriam as minhas candidatas à assíntota eram x igual a menos 2 e x igual a 2, que são os limitantes de domínio, ok? Pontos de descontinuidade, por exemplo. O domínio dessa daqui, ó, são os x reais, tal que x está entre menos 2 e 2. Então, menos 2 e 2 seriam candidatas. Candidatas não significa que é assíntota. Para verificar que é assíntota, eu tenho que calcular o limite quando x dá menos 2 pela direita ou pela esquerda e verificar se esses limites dão infinito ou menos infinito, tá? Que poderia ser também os pontos que fizeram no denominador, né? Que daria no mesmo. Aqui, por exemplo, os pontos onde há uma mudança de lei é um ponto de possível descontinuidade. Sendo um ponto de possível descontinuidade, o x igual a A, né, seria uma candidata à assíntota, tá? Então, feito isso, feitas essas definições, a gente vai fazer um vídeo agora, no próximo vídeo da gente, fazendo alguns exercícios de assíntotas horizontais e verticais, ok? Para que a gente fixe bem a teoria discutida hoje no vídeo de hoje e para que a gente possa praticar através dos exercícios, vendo de fato como que a gente encontra as assíntotas horizontais e verticais de uma função. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.